falar, no nosso andar, no nosso olhar, as marcas de Cristo. E é nisso que nós celebramos ao nosso Deus, é nesse momento que nós cultuamos ao nosso Deus. Que possamos nesse momento, queridos, lembrarmos de tudo que o Senhor fez e tem feito e vai fazer por nós. E adorar esse Deus tão maravilhoso, tão profundamente amigo, profundamente companheiro, profundamente Pai, que está sempre ao nosso lado. Há um texto em Atos 26, 22 que diz o seguinte: mas tenham contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Que possamos lembrar disso nessa manhã. Saber que o Senhor está sempre ao nosso lado. Saber que o Senhor está sempre cuidando da nossa vida nos pequenos detalhes. Que o Senhor está cuidando da nossa família. Que o Senhor está cuidando dos nossos filhos. Que o Senhor está cuidando dos nossos queridos. Que o Senhor zela por cada passo que dou. Pense nisso e adore o Senhor nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus essa oportunidade, agradecendo a Deus estar juntos aqui neste lugar, com ar-condicionado, com bancos confortáveis, com amigos queridos ao nosso lado, com pessoas que nós amamos, para celebrar a Deus, ao Deus que nos deu a vida, ao Deus que morreu na cruz do Calvário. Isso é um privilégio, queridos. Não se permita sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Nós vamos ser abençoados com louvores, nós vamos ser abençoados com mensagem da palavra de Deus, nós vamos ser abençoados com orações. Então, queridos, diante de Deus, quando estamos diante de Deus, nós nunca saímos do mesmo jeito que entramos. Que possamos sair diferente de como entramos aqui nessa manhã. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto, que estamos juntos celebrando ao Teu nome. Que a cada dia, Senhor, possamos estar conscientes de que o Senhor está conosco. Abençoe o nosso pastor onde ele estiver. Toma a direção deste culto nas Tuas mãos, Senhor. Que tudo ocorra aqui para louvor e para o agradecimento do Teu santo nome. Que possamos sair daqui tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui impactados pelo poder da Tua palavra. Use o Teu servo, pastor Alberto Starsen, para ministrar a Sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos confiantes e agradecidos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 327. Se o seu coração estiver em paz. Nosso coração sempre está em paz. Sabe por quê? Nosso coração está guardado pelo Senhor. Os nossos corações está seguro nas mãos do Senhor. Isso é um privilégio para poucos. Isso é um privilégio para aqueles que entregaram a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos o hino.
Que alegria, irmãos, ter a certeza de que mesmo em momentos de dores, de adversidade, o nosso coração está em paz. E está em paz porque Cristo está conosco. Está em paz porque temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. E com essa certeza, que eu vou convidar o irmão Clani para vir aqui à frente, está orando, nos conduzindo diante de Deus, dizendo a Deus que é muito bom tê-lo em nosso coração. Que possamos pensar nisso a todo instante, a todo momento, e ter a certeza que vale a pena estar ao lado de Cristo. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. E sabemos, Senhor, como acabamos de cantar, que nosso coração só poderá ter paz se Tu estiveres habitando no nosso coração, Senhor. E que possamos, Senhor, sempre confiar, Senhor, apesar das dificuldades, confiar no Teu poder, na Tua bondade, Senhor, que apesar de nossas falhas, Senhor, Tu estás sempre disposto a nos erguer e seguir ao nosso lado. Muito obrigado por ser esse Deus maravilhoso. E muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, em família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Ontem nós tivemos um festival de verão aqui maravilhoso, né, pela nossa juventude, dirigido pela nossa juventude. Foi muito bom, foi impactante. O pastor Alberto trouxe uma palavra maravilhosa. Eu estava na cantina, mas eu vi pela televisão, né, magnífica lá a palavra do pastor Alberto. Semana que vem nós teremos de novo, começa às 19h30. Então os irmãos tragam visitantes, vamos apoiar a nossa juventude, vamos orar pelos nossos jovens. Nossos jovens são crentes comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. São jovens que amam a nossa igreja. Eu estava lá agora na classe de jovens lá, e o que os jovens dizem é que ama estar aqui na igreja, que ama os irmãos, que ama a diversidade que existe na nossa igreja. Então os jovens precisam do apoio dos mais velhos, dos mais experientes, para que eles possam passar por esse processo de amadurecimento que nós passamos, né? Eu me coloquei assim lá com 50 anos, né? Mas eu estou com 36, mas eu olho para a juventude, para os jovens de 18 anos hoje, eu passei por esse processo. Eu passei por esse processo de maturidade, de maturação, que possamos dar apoio aos nossos jovens, estar ao lado dos nossos jovens, para que eles possam passar por esse processo, sabendo que tem uma mão estendida para os ajudar, para os socorrer e para orar por eles. Tem um texto que está proposto para nós lermos nesta manhã, que os irmãos possam refletir sobre o que esse texto vai dizer ao seu coração. Estar diante da palavra de Deus é estar sendo tocado por ela, estar sendo modificado por ela. Cada fragmento da palavra de Deus, ela pode causar na sua vida uma transformação profunda. E se permita nessa leitura ser transformado por essa leitura. Diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste na vida para que não descesse ao lixo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, do seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Porventura Te louvará o pó? Anunciará a ele a Tua verdade? Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a Ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te louvarei para sempre. Que possamos louvar ao Senhor a todo instante, que possamos louvar ao Senhor a todo momento, possamos louvar ao Senhor na adversidade, possamos louvar ao Senhor na alegria, possamos louvar ao Senhor no momento que estamos contritos, que estamos sozinhos, sabendo que estamos sozinhos, sem pessoas à nossa volta,
mas o Espírito Santo de Deus está constantemente conosco. Já pararam para pensar nessa alegria, nessa certeza que nós devemos carregar conosco o tempo todo? Estamos sozinhos, estamos acompanhados, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, está nos dando vida e vida em abundância, queridos, e isso é um privilégio que nós temos. Possamos usufruir desse privilégio, que possamos ter a certeza de que a graça de Deus nos alcançou, de que a graça de Deus é um presente que eu não mereço, Ele deu para mim, e nada que eu faço vai retribuir de volta o tamanho e a alegria que é ter essa graça em meu coração. Nós vamos ser conduzidos nesse momento pelo grupo de louvor. Querido, adore o Senhor, louve o nome do Senhor, que nesse momento a sua vida possa ser tocada por essa comunhão plena e absoluta de você e o Senhor, você sozinho, você e Deus, que nada atrapalhe esse momento de louvor e de adoração. Quando o sacerdote entrava no templo para adorar ao Senhor, estava ele e o Senhor sozinho. Tem várias pessoas em sua volta, mas o Senhor está recebendo neste momento o seu louvor e a sua adoração. Louve ao Senhor, querido. Irmãos, ficamos de pé. Vamos louvar a Deus, agradecer por fazermos parte da família de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você tem noção de quão preciosa é a vida que está ao seu lado? Se por falha nossa, a vida que está ao seu lado não for preciosa aos seus olhos, com certeza é preciosa aos olhos de Deus. Mas aproveite e diga para o irmão ao seu lado o quão ele é precioso, o quão você o ama. E um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
seguindo com esse louvor. Família. Quantos aqui oraram por sua família hoje de manhã? Amém. Como o nosso pastor ensina, antes mesmo do nosso pastor ensinar, a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Irmãos, estamos vendo um mundo em que na televisão as novelas só mostram traições, e muitas das vezes nos pegamos, torcendo para que um largue o outro para viver com o outro. E muitas das vezes acontece até na nossa igreja. Que possamos a cada dia dobrar os nossos joelhos, orar por nossas famílias, porque sem a presença de Deus, formando um cordão de 3 dobras, é muito difícil prosseguirmos. O maligno está sempre preocupado em desmantelar as famílias. Então, irmãos, orai sem cessar, porque a família é um dos tesouros mais preciosos que Deus nos deu. Todo dia, ao acordar, oro a Deus no céu para abençoar minha vida, minha família e meu lar, para que a paz e o amor venham sobre eles reinar. Dá-nos, ó Deus, o amor e o perdão. Retire de nós o ódio, a traição. De mãos dadas, bem unidos, caminhemos com Jesus, que nas horas mais difíceis Ele seja a nossa luz. Eu e minha casa servimos a Deus Pai, fiz a minha casa firmada em Deus Pai. Quando alguém me perguntar como a minha família está, eu direi sem vacilar, ela vai bem, pois na rocha firme está. Dá-nos, ó Deus, o amor e o perdão. Retire de nós o ódio, a traição. De mãos dadas, bem unidos, caminhemos com Jesus, que nas horas mais difíceis Ele seja a nossa luz. Servimos a Deus Pai, fiz a minha casa firmada em Deus Pai. Quando alguém me perguntar como a minha família está, eu direi sem vacilar, ela vai bem, pois na rocha firme está. Desceu a chuva e sopraram os ventos e combateram minha casa, mas ela não caiu. E desceu a chuva e sopraram os ventos e combateram minha casa, mas ela não caiu.
porque está edificada sobre a rocha que é o meu Deus. Querido Deus, se existe alguma família, Senhor, que ainda não se encontra totalmente edificada sobre a rocha, que faça parte não só da tua igreja, mas de todas as igrejas da face da terra, que elas possam, Senhor, através da oração, através da busca, se firmar cada vez mais nessa rocha, Senhor, para que possamos testemunhar que contigo no barco nada pode afundar, e que possamos contagiar todas as famílias que nos cercam, Senhor, que sejamos melhores crentes, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores vizinhos, Senhor, que possamos a cada dia testemunhar do teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Possamos viver essa realidade, essa música, ter a nossa família estruturada sobre a rocha que é Cristo. Mas nesse momento eu queria conhecer os nossos visitantes, as pessoas que estão nos visitando nessa manhã. Eu gostaria que ficasse de pé, para que nós possamos conhecer. Há algum visitante? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora eu quero que a igreja cumprimente esse visitante. Você continue de pé, não sente-se não, por favor. A igreja vai cumprimentar você, dando um abraço gostoso. É um privilégio muito grande ter você aqui com a gente, celebrando a Deus, cultuando ao nosso Deus. E agora, querido, dá um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, dá um bom dia caloroso, diz para ele que você vai orar durante a semana por ele. Diz que é muito bom estar aqui celebrando ao Senhor, juntamente com ele. Uma alegria muito grande estar aqui celebrando a Deus nessa manhã, nesse lugar, juntamente com irmãos e irmãs tão queridos. Mas nesse momento eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que os visitantes ficassem de pé. Visitantes, por favor, continue de pé, os visitantes, por favor. E eu gostaria que o irmão Jorge Eugênio orasse por cada vida, pela vida dos nossos visitantes, pela família dos nossos visitantes, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu emprego, pela sua vida lá fora, seus relacionamentos. Eu não sei se você entrou com algum problema aqui, com alguma dúvida, com algum questionamento. Sabemos que os nossos anseios, queridos, são para ser colocados diante de Deus. E nesse momento é a oportunidade que você tem de colocar os seus anseios, as suas dúvidas, as suas petições diante de Deus. E nós vamos pedir para o irmão Jorge Eugênio, vice-presidente da nossa igreja, para que transmita o seu coração, a sua vida diante de Deus. Então nesse momento é uma oração específica por você, pela sua vida e pela vida da sua família. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, porque nesta manhã nos reunimos na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Seu nome. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela beleza do Teu Evangelho, Senhor. Te agradecemos também, meu Pai, por essas pessoas que nos visitam nesta manhã, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o porquê o Senhor os trouxe até a Tua casa, Senhor. Mas bem sabemos, meu Deus, que o Senhor está pronto a intervir, a estender a sua mão para seja qual problema for, seja por um agradecimento, meu Deus, seja com cada um visitante, Senhor, que nesta noite nos visita, que nesta manhã nos visita, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença nesta manhã e confiar em Ti, Senhor, somente em Ti, para a solução dos seus problemas. Quer problemas com a sua família, quer problema com o seu relacionamento, meu Deus, com o seu relacionamento pessoal, com o seu relacionamento de emprego, Senhor, que eles possam lançar, derramar sobre Ti, Senhor, as ansiedades que possivelmente possam estar assolando o coração de cada um deles, Senhor. Meu Deus, prepara o coração deles com os cânticos, com as palavras, mas principalmente, meu Deus, com o recado de Ti que vem através do pastor Alberto, Senhor. Que eles possam encontrar nesta Tua palavra, Senhor, a solução, e em Ti, Senhor, a solução para os seus problemas. Tome-os, cada um deles,
em tuas mãos. Abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento nós vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. O momento de dízimos e ofertas é um momento de privilégio, um momento que nós dedicamos a Deus a nossa fidelidade, dizemos para a sociedade que nós somos fiel a Deus com aquilo que Deus nos dá, devolvemos a Deus aquilo que é de Deus, querido. E tem um texto em 2 Coríntios 9, 7 que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é por imposição, não é por barganha com Deus, não é porque eu tenho que dar porque os irmãos vão pensar o que de mim, mas é porque eu estou sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem me dado, pela minha saúde, pelos meus queridos. Não é uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio contribuir com a obra de Deus. É um privilégio saber que tem um missionário no cantinho do mundo falando a mensagem e eu contribuir com isso. É um privilégio saber que eu estou afetando vidas com a minha contribuição, transformando vidas com a minha contribuição. Vidas estão sendo retiradas do mundo das drogas através da minha contribuição. Eu contribuo orando, eu contribuo participando, eu contribuo me envolvendo na obra de Deus, contribuo doando. Coração que dá com alegria. Nós vamos cantar o hino 23 no HCC. E esse momento é o momento que você vai dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Uma forma de gratidão a Deus, querido, não por obrigação. Você que é nosso visitante, não se sinta obrigado a participar disso. É voluntariedade diante de Deus. Alegria em contribuir com o reino de Deus. Deus nos abençoe.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, damos-te graças ao Senhor por nos encontrar reunidos na tua casa neste dia. Depois de estudarmos, ó Deus, uma lição do teu povo sendo liberto do Egito. Ó Deus, um dia nós também fomos libertos. E estamos, ó Deus, caminhando por este deserto, este mundo. Sabemos que encontra os moabitas, os amonitas e tantos outros, ó Deus, para às vezes afrontar o teu povo. Ó Deus, nós estamos gratos a ti, porque o teu povo Israel, ao sair, nada deixou para trás. Ó Deus, que nós também, neste momento que estamos ofertando a ti, porque o Senhor nos libertou e trouxe-nos agora com tudo quanto o Senhor tem nos dado, que nós possamos, ó Deus, sermos gratos a ti, porque tudo o Senhor deixou que trouxéssemos. Ó Deus, abençoa, pois, aqueles que ofertaram, que eles possam, ó Deus, sentir que tudo que possuem é teu, tudo são dádivas tuas, ó Deus, e que eles com gratidão possam sempre entregar as suas vidas a ti, para que o Senhor possa usá-las. Ó Deus, nós nos entregamos a ti e suplicamos agora, Deus, para que tu abençoes a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, a tua igreja reunida nesta hora, ouvir a tua palavra que há de ser trazida pelo teu servo, que possa, Senhor, abençoar os nossos corações, para que nós possamos dela tirar uma lição para o nosso viver. Abençoa-nos, pois, a oração que fazemos agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, logo mais à noite o Coral das Uniões vai estar cantando. Então o irmão Kleber pede para que os irmãos cheguem aqui às 18h30, não é isso, Kleber? Para que possa já estar se preparando para ter aquela participação especial no culto de logo mais à noite. Que possamos estar orando pelo Coral das Uniões, pela vida do irmão Clébio, pela vida do irmão Clanípio, toda a área da música. Nós sabemos o quanto o inimigo tem, às vezes, tentado atrapalhar o crescimento da igreja na área da música. A nossa música tem sido uma bênção na nossa vida, tocado os nossos corações, preparado os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. Eu digo que a música ela é aquela máquina que vai arando a terra para receber a boa e gloriosa semente, que é a palavra de Deus. Que possamos estar orando pelos músicos da nossa igreja, pelo irmão Clani, que está na liderança dos músicos da nossa igreja. Queridos, o momento que nós vamos ter agora é um momento de intercessão. O momento de intercessão é um momento onde a gente se coloca diante de Deus, mas se coloca também diante dos nossos irmãos, para que estejam orando pela gente, estejam orando pela nossa vida. Aqueles que vêm aqui à frente, está com desejo no coração ardente de que cada irmão esteja orando pela sua vida. Eu não sei se você veio com algum problema, ou se você veio com algum pedido, agradecimento a Deus, mas nesse momento, enquanto a irmã Luciene e a irmã Ana vai estar fazendo um dueto, você pode vir à frente, para que a igreja possa estar identificando o seu rostinho, vendo você aqui na frente, e sabendo que a sua vida vai ser motivo de oração durante toda a semana, por cada membro. Se o irmão está vindo aqui à frente, ele está dizendo automaticamente que está confiando que você vai estar orando pela vida dele. E tem um texto em Isaías 41 que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Confie e acredite nisso. Vamos estar sendo conduzidos a Deus no momento de louvor e adoração. Problemas técnicos. Mas olha, para vocês que estão aqui na frente, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Você está aqui à frente, claro, esperando que os queridos que estão lá sentados estejam orando. Eles vão orar, mas a confiança de cada um de vocês deve estar no Senhor.
sabendo que o barco pode ir para um lado, o barco pode ir para o outro, a água pode estar entrando dentro do barco, mas o Senhor está ali com você. Aí você tem a certeza que essa tempestade vai passar e que o Senhor vai continuar do seu lado, e que o Senhor vai estar sempre ao seu lado. Creia nisso, queridos. Às vezes nós pensamos que sempre a dor do outro é mais fraca que a minha, menos intensa que a minha. Mas, querido, o dia pode estar aqui. Então você que está na congregação, grave cada rostinho desse aqui, cada irmão desse aqui. A Bíblia nos ensinou o tempo todo que nós deveríamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, hoje, nesse momento do culto, nós estamos chorando com os que choram. A dor do meu irmão é a minha dor. A dor do querido que está aqui na frente é a minha dor. Então você vai orar por cada um que está aqui na frente. E tem pessoas que traz até nós pedidos de oração. E se pede a igreja para orar, querido, é porque eles têm a convicção de que nós vamos orar. E nós vamos orar. E você vai gravar um nome desse e vai levar para casa. Antônio Bruno da Silva, Ailton Bonelli, Alessandra Lontra, que fez cirurgia, passa bem já em casa, Ana Clara Andrade, Donato Luiz da Rocha, Edson Moreira, está pedindo pela sua saúde, Eunice Menezes de Oliveira, Felipe de Nascimento Silva, filho do pastor Elias, sofreu um acidente, Jefferson Halle, vamos orar também pelo pastor Elias, Monique da Silva, tem 17 anos, é especial, fez uma cirurgia nas vistas, Neuza Maria de Andrade, fez uma cirurgia, Vera Vilar Antunes, né, a nossa... Antunes não, mas a irmã Vera, né? A mãe da irmã Márcia. Vamos estar orando pela dona Vera, uma senhora tão querida, tão amada pela nossa igreja. Vitor Silva, Rafael Sanches e família. Emília Lacerda, teve um AVC, está internado no HPM. Wilson dos Santos. Jonas Maria Vieira, pede oração por Esther Vieira. Josias de Moraes, Marcos Paulo, Etelvina Moraes, Severina Pereira Silva Alves, Glorinha, que é visitante, pediu oração à nossa igreja, Lia Pinheiro, Laura e família. São pessoas que chegam até a nossa igreja. Nós oramos pelos nossos queridos, mas se essa pessoa percebem a importância e a responsabilidade que essas pessoas estão dando para a gente, se elas pediram, porque elas têm a certeza que nós vamos orar. E a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos estar orando por essas pessoas. Nesse momento o pastor Alberto vai estar vindo aqui à frente. Vai estar orando por essas pessoas. Por cada um que está aqui. Pela vida de cada um de vocês. Tendo a certeza que o Senhor está conosco, nos guardando. Deus bendito, Pai eterno. Nós somos gratos porque mais uma vez nesse dia nós podemos falar contigo. Te agradecendo a Deus pelas bênçãos que temos recebidos, te agradecendo a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos lares, e te rogando a Deus também a tua direção. Nessa hora, de maneira especial, a Deus, por esses que aqui estão diante do teu altar, não simplesmente diante da tua igreja, ó Pai, mas diante de ti mesmo, para apresentarmos os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, ó Deus. Nós sabemos e cremos que Tu já conheces todas elas. Mas aqui estamos em sinal de submissão, de entrega, crendo que sobretudo Tu és poderoso para com a Tua misericórdia, com a Tua graça, cuidar de cada um de nós. Recebe, ó Deus, o nosso clamor nesse momento. Ouve nossas orações, ó Pai. Abençoa as nossas vidas. Aqueles que aqui estão, ó Deus, intercedendo por outros que estão enfermos, ó Deus, como cada um desses nomes que aqui foram apresentados. Atende também, ó Deus, a cada oração. Nós cremos no Teu poder para curar e restaurar, se for esta a Tua vontade. E te rogamos, ó Deus, na Tua intervenção poderosa, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão em casa, que cada um deles, ó Deus, possa receber o Teu cuidado, a Tua graça.
Eu te peço, Deus, que abençoe a minha família também. Abençoa também, ó Deus, minha tia, minhas primas, meu primo, por quem oramos aqui no domingo passado e esta semana tu levaste o meu tio. Dá a eles o conforto, ó Deus, a certeza da tua segurança e da tua paz em seus corações. Que eles possam também se sentirem amparados por ti. Essa é a oração, ó Pai, que nós fazemos agradecidos e confiados, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria qual Pai e nos amaria com infinito amor. Eu provei e seu amor era sincero. Ele é tudo que disse que iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu já pude esperar. Tudo que prometeu e muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso e tudo enfim mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico admirada ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui morrer pra me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me ama, quando pensar em quem Ele é e em quem eu sou. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos mil.
Cristo é maravilhoso. Cristo é isso para você mesmo. Ele é mais que maravilhoso. Não tem descrição, nem tem como definir o que Cristo significa para você. Então, queridos, vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor cantando o hino 330 do Hinário para o Culto Cristão, descansando no poder de Deus. Podem sentar, irmãos. Nesse momento Deus vai falar ao seu coração, queridos. Através da vida do pastor Alberto Stassi. Deus já falou profundamente o coração dele. Quem já preparou mensagem, algum estudo, sabe como é que Deus fala ao nosso coração. Primeiro, de quem está preparando. Então assim, fique ligado com Deus, em plena comunhão com o Senhor. Vê o que Deus tem preparado para você ouvir, aquilo que você precisa ouvir. Se você vem aqui hoje e você vai ouvir o que o pastor Alberto vai falar, é porque você precisa ouvir. Então deixa a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus modificar a sua vida, o seu coração, o seu entendimento, sua personalidade, o seu caráter, para se aproximar cada vez mais do de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, tá? Bom dia, meus irmãos. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui à frente. E é bom porque daqui a gente consegue identificar cada um que está aqui. Temos alguns visitantes, algumas pessoas que são membros, outros que não são mais membros da nossa igreja, mas que estão aqui conosco também. E é uma alegria receber a cada um aqui, identificarmos a cada um que vem para juntos estarmos louvando a Deus. Quero destacar a presença do pastor Wagner, que está nos visitando aqui nesta manhã. Estávamos eu e Júlio aqui sentados à frente, que na verdade nós o conhecemos por um nome mais carinhoso, né, pastor? Gostaria que ele ficasse de pé para ser identificado pela igreja.
pastor que conhecemos desde a nossa juventude, trabalhamos juntos na Jubaig, na Juventude Batista Belfor Rochense também, na Juberge, e é um prazer realmente identificá-lo aqui conosco nessa manhã, que Deus possa abençoá-lo também. E é um prazer estarmos juntos nesta manhã. Essa semana estivemos ali em João Pessoa, participando do Congresso dos Pastores, Congresso dos Pastores Batistas Brasileiros, e ficamos felizes por passarmos 2 ou 3 dias ali, a partir de um tema extremamente relevante para todos nós. O tema central do Congresso dos Pastores é o pastor que nós queremos. E ali foram discutidos e ouvimos diversas mensagens sobre aquilo que nós esperamos daquele pastor que cuida de nós, vela pelas nossas almas. Quem é esse pastor? Quais são as suas características? O que ele faz? Foi realmente muito bom estarmos juntos ali. Dali voltamos também com pelo menos uma situação que a gente sabe que de fato já acontecia há muito tempo, mas agora pelo menos de uma maneira mais explícita, sendo parte da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros também, que é a questão da ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Tínhamos até agora 10 pastoras de diversos lugares do Brasil, me parece que pelo menos 1 ou 2 daqui do estado do Rio de Janeiro, que já faziam parte da ordem. Mas dessa vez ficou realmente definido de uma maneira clara que mulheres também fazem parte do ministério pastoral, isso respeitado à ordem estadual. E muito interessante a visão, porque quem ordena na verdade ao ministério é a igreja local. E essa é a visão também da Ordem dos Pastores. Então, se a igreja define que uma mulher pode ser ordenada porque já vem mostrando esse ministério através da sua vida, isso pode acontecer. E a partir daí, então, as ordens estaduais aqui recebem essas indicações e encaminham para a ordem nacional. Isso foi o que ficou decidido lá e eu fiquei satisfeito com essa decisão. Durante o tempo que terminei o seminário, passei pelos alguns anos viajando pelo Brasil inteiro, realizando trabalho com diversos grupos de missões estaduais e missões nacionais, e encontramos muitas irmãs que desenvolviam um autêntico ministério, mas muitas vezes não podiam batizar, não podiam ministrar, porque não eram pastoras. Há algum tempo já a Junta de Missões Nacionais e Mundiais havia tomado essa decisão em relação às missionárias, ou os missionários que não eram pastores necessariamente, para que também assim o fizessem. E agora a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil reconhece também que aquelas pastoras que são ordenadas pelas igrejas e fazem parte da ordem estadual são assim também recebidas na Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros. Então foram momentos bastante agradáveis que tivemos ali em João Pessoa. Participamos também da abertura da convenção na quinta-feira pela manhã, e à tarde já nos preparamos para retornar para o Rio, isso aqui na casa na sexta-feira, quando chegamos aqui já à noite. E o tema que vamos falar nessa manhã, meus irmãos, vamos tomar como base o texto, que é o texto oficial da Convenção Batista Brasileira, que se reúne ali em congresso, na cidade de João Pessoa, e também o será durante todo o ano, porque o tema desse ano é a família. Família, o ideal de Deus para todo ser humano. E toma como divisa o texto que vamos falar juntos agora. No livro de Josué, capítulo 15, somente essa parte B. Vamos todos recitar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar mais uma vez? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre cuida do meu lar.
frutificarão. Pela fé eu posso ver dessa família, abençoe o meu lar. Dessa família, em minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Toda a igreja. Sei que em minha casa estás. Sei que cuidas do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver dessa família, abençoe o meu lar. Dessa família, em minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, Deus da família, abençoe o meu lar. Que essa seja a sua oração. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. O relato de Gênesis começa para nós como um histórico daquilo que Deus fez desde o princípio, ao criar o mundo, ao criar a terra, criar a natureza, colocar cada coisa no seu lugar, para depois criar o homem. E lá no capítulo 2 nos fala que Deus realmente, depois de ter criado o homem, em um determinado momento, fez com que o homem caísse num sono profundo. Até então era só Adão. E desse sono profundo, então, Deus tirou uma costela do lado de Adão e formou a mulher. E Adão faz uma declaração de amor, não é? Esse é o osso dos meus ossos, foi tirada de mim. E Adão fala ali no finalzinho, que porque foi tirada dele, eles não eram dois, mas eram uma só carne. Assim foi formada a primeira família. E é interessante porque até então Adão só tinha para se comparar os animais. Adão não podia olhar para ninguém parecido com ele,
com quem ele pudesse se comparar. Em outras palavras, faltava a Adão uma identidade. Adão talvez fosse apenas um nome genérico, como de todos os outros animais que ele já havia designado. Mas é quando ele olha para aquela mulher que havia saído dele, que ele pode então pela primeira vez perceber-se como um ser integral. Nessa identidade familiar, Adão se encontra. E eu creio que esse é um dos propósitos da família. É assim com os nossos filhos. Eles começam a perceber a sua identidade em papai e mamãe. Passam por diversas fases nesse processo de amadurecimento, até conseguirem se identificarem como um ser. A família tem papel fundamental nisso. E é muito interessante porque às vezes as crianças, tudo que pegam, elas querem colocar na boca, não é? Às vezes até coisas que não deveriam. Às vezes até coisas que saíram dela. Mas sabe por que elas fazem isso? Porque na verdade elas identificam aquilo como um pedaço delas. Elas não têm outra forma, porque elas não sabem que aquilo é ruim, pode fazer mal para elas. É só com o crescimento que elas vão começando a se identificar. Numa fase posterior, os meninos estão mais ligados à mamãe, as meninas ao papai. Quantas vezes isso causa dificuldades, não é verdade? Até a gente compreender que vai chegar um momento em que o menino vai se identificar com o pai, que a menina vai se identificar com a mãe, mas no início não. No início eles veem no outro a sua identidade e querem se identificar com eles, buscam o carinho, a atenção. Faz parte desse processo de identidade que em Adão começou a acontecer quando ele percebeu que Eva estava ao seu lado. Mas vem o pecado. Vem o pecado e é muito interessante o que acontece. Porque desse processo de identificação, somos um. Eu tenho na mulher a minha identidade. Logo depois do pecado, sabe o que Adão faz? Olha para aquela mulher e diz: agora você é Eva. Você é mãe de todas as criaturas do mundo. Aí a gente começa a ouvir uma frase que a gente já ouviu muitas vezes, né? Olha, vai lá o que teu filho fez lá, ó. Vai lá o que tua filha fez, ó. A acusação. Já lá no princípio, quando Deus criou e formou o lar, com o propósito de uma identificação, de uma unidade, de uma identidade, veio o pecado e estabeleceu a diferenciação para colocar sobre o outro a responsabilidade das coisas que nem sempre acontecem da maneira que deveriam acontecer. Eva já não era mais um com Adão, ela agora era mãe de toda a humanidade que já estava marcada pelo pecado. E quantas vezes nós temos essa mesma linguagem dentro do nosso lar? Quando tudo vai bem, é o nosso lar. Quando alguma coisa vai errado, é o seu filho, é a sua filha. Já não somos mais um. A responsabilidade está dividida. Na semana passada conversamos lá na classe de casais, na classe de família, da responsabilidade que nós temos como pais, na orientação, no cuidado com os nossos filhos, porque eles são um reflexo daquilo que nós somos, fazem muitas vezes aquilo que nós fazemos ou que nós permitimos que eles façam. É muito interessante porque alguns dias atrás eu escutei um comentário de uma pessoa que é muito querida falando sobre uma amiga. Mas a amiga não vem mais para a igreja. E não foi o comentário nem meu, nem de Evane, não. Foi o comentário realmente que nós ouvimos. Pois é, mas a mãe deixa ir para tudo quanto é lugar que quiser. Não tem limites. Vai para onde quer. Por que vai para a igreja?
E quantas vezes nós estamos deixando sobre os outros essa responsabilidade que é nossa, com os nossos filhos. E a nossa responsabilidade como pais, meus queridos irmãos e irmãs, é muito grande. Se nós não conseguimos compreender isso, talvez a gente devesse olhar um pouquinho para os estudos que estamos fazendo na escola bíblica dominical. Aqueles que estavam na classe no domingo passado, talvez vão escutar um pedacinho do que escutaram lá na classe. Mas estamos falando sobre Êxodo, não é verdade? Não é esse o estudo que estamos fazendo? E o que é o livro de Êxodo, além de uma história das famílias? Como é que começa essa situação do Êxodo? Jacó. Quantos filhos Jacó tinha? Hã? Não estou ouvindo. 12. 12 filhos. 12 igualmente filhos. Mas quem era o xodozinho de Jacó? Era José. E não era nem Benjamim o caçula, não. A gente costuma dizer que geralmente o caçula é o xodozinho da casa. Não era. Era José. Um jovem inteligente. Um jovem que provavelmente falava muito bem. Se destacava entre os irmãos. Se destacava entre os irmãos. E mais do que isso, já desde o início Deus tinha um propósito na vida de José. Esse propósito estava muito claro. E José tinha consciência do seu papel. Ele não se omitia em falar com os seus irmãos, falar com a sua família, falar com aqueles que ele achava que o apoiariam em todas as horas, por entender que alguma coisa de especial Deus estava fazendo na sua vida. Mas olha só, duas situações. Primeiro, a preferência do pai, que talvez não se desse conta e na sua inocência deixasse isso muito claro para todos os irmãos. Filhos são todos iguais. O Ciene estava falando sobre a Duda aqui, estávamos eu e Nicásio, eu e Júlio, aqui na frente, observando uma coisa. Aquela primeira música que foi cantada de família, Duda estava ali cantando. Estava ali expressando também o seu louvor, a sua adoração. Participando, adorando a Deus. Será que nós como família, nós destacamos a cada um dos nossos filhos como deveríamos, igualmente diante de Deus? Será que intercedemos juntamente por eles, sem distinções? Ou privilegiamos uns, e é claro que quando privilegiamos um, sempre o fazemos em detrimento de outro. O ciúme, a inveja, causaram um problema familiar grave na casa de Jacó. Os filhos queriam até matar José. Mas na providência divina, ao invés de matá-lo, jogaram ele numa cova, jogaram ele num buraco, e depois de jogarem num buraco, venderam ele como escravo. E sabe o que é interessante? Às vezes nós passamos por problemas da família que parecem realmente ser uma desgraça tremenda. Muitas vezes achamos que é o fim. Provavelmente como Jacó se sentiu ao receber uma túnica suja de sangue, olha aí a mentira dos filhos, para dizerem que José estava morto. Uma desgraça familiar por conta de uma condução de um pai que privilegiava um filho, e agora estava ali José sendo vendido como escravo, e nós não temos ideia do que é isso. Se nós associamos a escravidão a uma questão racial dos nossos tempos, naquele tempo era a coisa mais humilhante que acontecia, como também ainda o é hoje, porque significava ele não tem nada, então dá a vida dele para pagar pelo que ele não tem. Os irmãos de José não podiam compreender, e provavelmente durante muito tempo não compreenderam que Deus estava usando aquela situação de uma desgraça familiar para realizar o seu plano, para fazer o seu povo, para preservar o seu povo. Deus da família é o que nós acabamos de cantar. E é esse Deus da família que está uma família, não somente para formar, mas para preservar toda
uma geração que viria depois. Uma família que começa com José no Egito, também numa situação de dificuldade, sendo preso, recebendo acusações injustas, recebendo acusações infundadas, para depois ser exaltado e tornar-se o segundo homem na hierarquia. É essa família que José vai reencontrar alguns anos depois, no meio da fome, no meio da desgraça, de uma desgraça que assolava o mundo inteiro. O resgate de Deus para seu povo veio por meio da família. Diz-nos o livro de Êxodo que quando Jacó foi chamado, talvez ele mesmo não pudesse acreditar que ali estava o seu filho, que ele considerava morto. E era agora o resgate da sua família. As nossas atitudes, meus queridos irmãos, com a nossa família, determinam o nosso futuro. A importância de cuidarmos, de preservarmos as nossas famílias, ainda que muitas vezes cometamos erros, passemos por dificuldades, passemos por situações que não podemos compreender. Talvez, quem sabe, devamos aprender a perguntar: Senhor, o que é que Tu estás fazendo na minha vida de minha família? O que é que Tu queres? O que é que o Senhor quer com isso? Mas compreendermos que a mão de Deus está presente. A mão de Deus está presente no lar. A mão de Deus está presente na família. E foi assim que essa família que chegou no Egito com talvez cerca de 70 pessoas, saiu 400 anos depois com mais de 600 mil famílias, porque as famílias eram contadas pelos homens. E o texto nos diz que saíram dali cerca de 600 mil homens, certamente acompanhados das suas famílias. A preservação de Deus de toda uma nação, a preservação de Deus pelo seu povo, através da família. Uma família que sofreu muito. Hoje pela manhã o Giovanni falava na classe e destacava até o aspecto econômico que aquilo tinha, a importância que aquilo tinha para os egípcios. Eram eles que sustentavam não somente o próprio povo hebreu, mas sustentavam toda a economia egípcia, porque eles eram a mão de obra. Uma mão de obra que foi devidamente abençoada quando saiu do cativeiro, pela orientação divina de que levassem tudo o que as famílias dessem para eles. Roupas, bens, riquezas. Quem sabe como paga pelo trabalho que haviam feito durante o período de escravidão. Mas sobretudo como uma forma de dizer: olha, sejam abençoados com aquilo que vocês nos abençoaram também. É interessante porque essa família que aí aparece é também o sinal da presença de Deus e do alento que o povo precisava. Não é assim nas nossas vidas também? Quantas vezes nós passamos por dificuldades tão grandes? Muitas vezes os amigos podem ajudar sim, e devem. Como é bom podermos cantar como cantamos aqui, não é? Somos uma família realmente para nos sustentarmos mutuamente. Mas é no seio da família, dessa família menor, deste núcleo que vem passando por tantas transformações, que nós buscamos o apoio e o conforto nas horas de dificuldades. E eu creio que vale aqui falarmos sobre esse aspecto que vivemos hoje, em que as famílias vêm passando por transformações tremendas, por um lado sofrendo ataques terríveis. Na mensagem de abertura,
Lá em João Pessoa, quem falou foi o pastor Marcelo, um jovem pastor, dentro de uma visão de renovação da liderança da Convenção Batista Brasileira. Foi convidado para ser orador oficial da abertura da convenção, um pastor de 26 anos. Quem sabe, como diriam muitos, né, um garoto. Um garoto. Um garoto que fez questão de lembrar, falando sobre o tema oficial, de lembrar dos ataques que estamos sofrendo e que a família sofre diariamente. Para variar, ele lembrou da Rede Globo, não é? Que está aí com uma novela que muitos gostam e até fazem questão de assistir, com ataques tremendos à família. E já preparando uma outra novela, que não é em nada diferente. Mais uma vez, um ataque à família. Como o Nicasso lembrou aqui, né, às vezes fala-se de traição, de adultério. E Luciane lembrou, né, ficamos às vezes até torcendo para ver quem vai ficar com quem. Como se isso fosse ensinamento que devêssemos deixarmos entrar nos nossos lares. É porque o mundo sabe que quando consegue atacar, e quando eu digo o mundo, eu estou dizendo o diabo. Ele sabe que quando consegue atacar a nossa família, ele derruba muitas coisas mais. Ele acaba com muitas outras coisas. Preservarmos a nossa família, muito mais do que preservarmos a nossa família, mas é glorificarmos a Deus. Porque Deus tem um propósito na família. Deus tem um propósito na vida das nossas famílias. Numa compreensão que fez com que Josué mais tarde, quando foi confrontado com todo o povo, a continuar experimentando as bênçãos de Deus, ainda que isso para eles tivesse um custo muito grande, ainda que isso para eles fosse bastante pesado, porque significava terem que seguir adiante, e seguir adiante muitas das vezes é doloroso para nós. Irmos em frente na nossa vida pessoal, buscarmos conquistar algumas coisas que tanto desejamos, dói, traz sacrifícios. Talvez fosse muito mais fácil se Deus, quando quisesse nos abençoar, mesmo depois do pecado, Deus tivesse dito, olha, vocês vão continuar desfrutando de toda a natureza. Mas Deus disse, olha, a partir de agora, você vai comer do fruto do trabalho das suas mãos. Você vai participar desse processo através do qual eu estou abençoando vocês. Terá um custo conquistar essas coisas. Vocês continuam tendo toda a autoridade, todo o poder para dominar esse mundo, dominar a natureza. Mas vocês têm a parte de vocês, agora vocês têm a responsabilidade de vocês. E como famílias nós temos sim uma grande responsabilidade. Não é a responsabilidade simplesmente de papai e mamãe de proverem, mas é a responsabilidade da educação, do cuidado, da proteção, do amparo, da direção. Da direção. Abrirmos mão disso é abrirmos mão das nossas famílias. E quantos pais há que dizem, eu sempre trouxe os meus filhos para a igreja e hoje eles estão fora. Eu não sei o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu? Talvez a gente devesse perguntar o seguinte, você trouxe o seu filho para a igreja para quê? Ou por quê? Pensando que a igreja iria educá-lo? Pensando que a igreja iria fazer aquilo que é seu papel, que é sua responsabilidade? E olha, deixa eu dizer uma coisa, precisamos sim trazer os nossos filhos para a igreja. Precisamos sim fazer com que eles estejam aqui aprendendo a adorar a Deus. E quantos pais negligenciam isso?
Isso faz parte do ensinamento. Mas vejam bem, isso não transfere a nossa responsabilidade na educação e na orientação deles para a igreja. Eu pessoalmente tenho o entendimento de que, como crentes, nós somos realmente pais e mães de muitos outros filhos. Temos uma responsabilidade muito grande com todos esses pequenos, sejam meninos ou meninas, adolescentes que vêm para a igreja, muitos deles de famílias que não são crentes, que não conhecem a vontade de Deus. E sobre esses, eu diria que realmente nós temos uma responsabilidade até muito maior, porque é de nós que eles vão aprender a glorificar a Deus. Mas daqueles filhos que Deus coloca sob nossa responsabilidade, a igreja é importantíssima, mas ela não é responsável pela formação deles, não. Nós o somos. Assim como a escola providencia a educação formal, a cultura da informação, os meios, as ferramentas que eles precisarão para se tornarem depois profissionais e adultos responsáveis. Mas a formação do caráter é função minha, como pai, sua, como mãe, de cada um de nós. Escola não faz isso, não. Na verdade, na escola eles vão levando o reflexo daquilo que eles recebem em casa. Isso diz respeito também aos nossos relacionamentos, como nos relacionamos como marido e mulher, como esposo e esposa. Talvez seja uma das maneiras mais preciosas de educarmos os nossos filhos. Eles estão vendo. E é claro, todos nós temos dificuldades, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que nós somos melhores do que ninguém, não. Quem sabe, hajam lá fora alguns casais que vivem tão bem quanto nós. Porque eles têm as mesmas dificuldades que nós temos. Enfrentam as mesmas situações que enfrentamos. E o grande segredo da família não é não terem dificuldades, não. É aprenderem a crescer juntos no meio delas. É isso que faz a diferença. É mostrarmos, através daquilo que nós pregamos, que o nosso lar é construído a três. Porque Deus está presente. E mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, glorificamos a Deus através de nossas vidas. Se nós aprendemos a conviver dessa maneira e a construirmos os nossos lares dessa forma, aí nós podemos dizer: olha, no meio de tantos outros deuses, no meio de tudo aquilo que o mundo nos oferece, eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos diante do Senhor. Eu vou educar a minha família diante do Senhor. Eu vou conquistar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida com a minha família diante do Senhor. Eu vou enfrentar os problemas e as dificuldades diante do Senhor, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que nessa manhã essa possa ser a nossa oração, possa ser a nossa entrega, a dedicação dos nossos lares ao Senhor. Deixa eu repetir, não é porque não temos dificuldades, não, mas é porque nós podemos encontrar o alento e o conforto e o amparo que precisamos no nosso lar, nos sustentando mutuamente, nos amparando mutuamente, aprendendo um com o outro. É esse o propósito de Deus para nós. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Essa é a mensagem da família. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Essa é a mensagem que Deus tem para os nossos corações
Essa é a mensagem que Deus tem para as nossas famílias, para os nossos lares. E nós vamos cantar agora. Vamos mais uma vez cantar esse hino. Eu quero que você faça desse hino a sua oração também nessa manhã. Mas ao encerramento dessa música, que juntos vamos entoar, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos. Vamos juntos dobrar os nossos joelhos, intercedendo a Deus pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Todo dia, ao acordar, oro a Deus do céu para abençoar minha vida, minha família e meu lar, para que a paz e o amor venham sobre eles reinar. Dá-nos, ó Deus, o amor e o perdão. Retire de nós o ódio e a traição. De mãos dadas, bem unidos, caminhemos com Jesus, que nas horas mais difíceis Ele seja nossa luz. Eu e minha casa servimos a Deus Pai. Fiz a minha casa firmada em Deus Pai. Quando alguém me perguntar como a minha família está, eu direi sem vacilar, ela vai bem, pois na rocha firme está. E desceu a chuva e sopraram os ventos e combateram minha casa, mas ela não caiu. E desceu a chuva e sopraram os ventos e combateram minha casa, mas ela não caiu. Ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha que é o meu Deus. Se você quiser e se você puder, eu quero convidar você a se ajoelhar nessa hora, para intercedermos a Deus pela vida das nossas famílias, pelos nossos lares. Eu quero convidar o pastor Wagner para que venha ao microfone e ele nos dirigirá nessa oração. Ore a Deus pelo seu lar. Peça a Deus pela sua família. Que Deus nos dê forças para resistirmos, que Deus nos dê coragem para enfrentarmos os problemas, as dificuldades que temos em nossos lares. Mas que jamais abramos mão dessa bênção preciosa que é a nossa família, que é o nosso lar. Pai querido, neste momento nos colocamos diante da Tua presença. E a Tua igreja, ó Pai, Genuflex está neste momento se colocando as famílias em Tuas mãos.
porque o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor que zela por nós, é o Senhor que nos ajuda. A tua palavra foi proferida pelo teu servo, que falou fundo aos nossos corações, e que possamos cada dia, Senhor, estar com a nossa família alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Que possamos somente olhar para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar somente para a frente. Olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Vem estar com cada família da tua igreja, com cada dificuldade, que tu possa rompê-las, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos cada momento somente depender do Senhor. Mas que possamos, Senhor Pai, com galardia, fazer a tua obra com gratidão, mas saber, Senhor, que tu tem algo mais para fazer conosco. E que possamos, Senhor Pai, vencer a cada dificuldade. Que possamos, ó Pai, saber que temos um Deus que está sempre à nossa frente, nos ajudando, nos apoiando e estendendo a tua mão de misericórdia sobre nós. Continua com a tua igreja, continua com teus filhos, continua a nos abençoar, continua a nos fortificar, continua a nos alegrar, continua a nos regozijar, mas que possamos somente, ó Pai, fazer aquilo que agrada o teu coração. Vem agora, Senhor, perdoar as nossas faltas, aumenta a nossa fé e usa-nos somente para o teu louvor. Nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos assim, meus irmãos, chegando ao final do culto desta manhã. Quero aproveitar para fazer uma propaganda, né? Eu sei que de repente tem muitos casais aqui que não tem uma classe na escola bíblica dominical. Então esse ano o Nicásio saiu, né? Está agora com os jovens, eu estou à frente da classe, justamente com o irmão Giovanni. Quero convidar você que não tem ainda uma classe, você que é casado, tem a sua esposa, não tem ainda uma classe na escola dominical, vamos participar juntos. Nossa classe funciona aqui embaixo no salão Topa Tudo, né? Eu quero convidar você para que esteja conosco dominicalmente participando da classe. Temos aí um programa de atividades que estamos já começando a preparar e vão estar acontecendo para as nossas famílias. Logo mais à noite estaremos juntos aqui, adorando o nome do Senhor. Vamos ter um culto de adoração. Uma oração de adoração é o tema do culto dessa noite. Eu quero convidar você para que venha. Venha e traga a sua família. Vamos estar juntos aqui glorificando o nome do Senhor. Abaixe a sua cabeça. Ore silenciosamente, agradecendo a Deus pelo culto dessa manhã. E ao encerrar, dê aquele bom dia muito especial para a pessoa que está do seu lado, desejando a Ele que Deus o acompanhe no seu retorno para o seu lar. Deus a todos abençoe.